Muito bem, gente. Estamos aqui de novo na nossa aula de grego, né? Então, nós vamos falar para a prática de leitura agora, né? A prática de leitura você já conhece, essa videoaula é apenas para a gente poder continuar treinando em casa, a prática de leitura, saber como se pronuncia a língua e como tudo, e outras coisas que nós vamos ver na nossa aula de hoje, tá bom? A aula de hoje está muito boa. Então, vamos lá. A primeira letra, beta, beta é ba, be, bi, bo, bu, be, bo, bo, bi, bu, ba, be, bo, bi, be, bo, be. Tal. Tal aqui, ó. Tá, te, ti, to, tu, te, to, ti, tu, tá, te, to, tu, ti, te, to, te. Ba, be, bi, bo, bu, be, bo, bi, bu, ba, be, bo, bi, be, bo, be. O capa. Ca, que, ki, ko, ku, que, ku, ca, que, ko, que, ku, ca, co, que. Ta, te, ti, to, tu, te, to, ti, tu, ba, be, bo, bi, be, bo, be. Ga, ge, gi, go, gu, ge, gi, gu, ga, ge, go, gi, go, gi. Ta, te, ti, to, tu, te, to, ti, tu, ca, que, co, que, que. Delta. Da, de, di, do, du. De, di, du, da. De, do, di, do, di. Ta, te, ti, to, tu, te, to, ti, tu, ga, ge, go, gi, go, ge. Za, ze, zi, zo, zu. Z, zi, zu, za, ze, zo, zu, zi, zo, zi. Ze, za, ze, zi, zu, zo, zi, ze, za, zo, za. Zi, ze, zo, zi, ze, za. Aqui o lambda. La, le, li, lo, lu. Le, li, lu. La, le, lo, li, lo, li. Za, ze, zi, zo, zu. Ze, zo, zi, zu. Za, ze, zo, zu. Zi, ze, zo, ze. Agora, ba, be, bi, bo, bu. Be, bo, bi, bu, ba, be, bo, bi, be, bo, be. Da, de, di, do, du. De, di, du, da, de, do, di, do, di. Ga, ge, gi, go, gu. Ge, gi, gu. Ga, ge, go, gi, go, gi. O K. O capa. Ca, que, ki, co, cu. Que, cu, ca, que, co, que, co, que. O lambda. La, le, li, lo, lu. Le, li, lu. La, le, lo, li, lo, li. O za, ze, zi, zo, zu. Ze, zo, zi, zu, za, ze, zo, zi, zo, ze. O Z. O teta. Ta, te, ti, to, tu. Te, ti, tu. Ta, te, to.
to, ti, te, to, ti. Ba, be, bi, bo, bu, be, bo, bi, bu, ga, ge, go, go, gi, ge, go, go, ge. Mu, ou mi, ma, me, mi, mo, mu. Me, mi, mu, ma, me, mo, mi, me, mo. Te, ta, te, ti, to, tu, te. To, ti, tu, za, ze, zo, zi, ze, zo, ze. Uni eu vou ter na, ne, ni, no, nu. Ne, ni, nu, na, ne, no, ni, ne, no, ni. Ma, me, mi, mo, mu, me, mo, mi, mu, ta, te, to, tu, ti, te, to. Agora o sigma inicial, né? É o nosso S. Então, o sigma inicial, ou do meio, né? Ele aparece no início de uma palavra, no meio da palavra. Sa, se, si, so, su, se, si, su, sa, se, so, si, si. Agora, com sigma inicial e final, tá vendo? No final da palavra. Sas, ses, sis, sos, sus. Ses, sos, sis, sus, sas, seis, sós, sos. O pi. Pa, pé, pi, pó, pu. Pe, pi, pu, pa, pé, pó, po, pi, po. Sa, se, si, so, si, su, se, so, si, so. Tas, tes, tos, tos, tis, tes. Ta, te, ti, to, tu, te, ti, tu, ta, te, to, tu, ti, te, to, ti. Ma, me, mi, mo, mu. Me, mo, mi, mu, ma, me, mo, mi, me, mo. Na, ne, ni, no, nu. Ne, no, ni, nu. Na, ne, no, ni, ne, no. Sa, se, si, so, su. Se, so, si. Su, sa, se, so. Si, so. Das, des, dis, dos, dus, des, dos, dis, dus, das, des, dos. Aqui o ro. Ra, re, ri, ro, ru. Re, ri, ru. Ra, re, ro, ri, ro. Pa, pé, pi, pó, pu. Pe, po, pi, pu. Ras, res, ros, ris, res. Xi, xa, xe, xi, xó, xu, xe, xi, xo, xó, xa, xe, xó, xi, xe, xó, xa, xi. Ra, re, ri, ro, ru. Re, ri, ru. Pas, pes, pós, pis, pes. O Fá, o Fi. Fá, fé, fi, fó, fu, fe, fi. Fu, fá, fé, fo, fi, fe, fo. Xa, xé, xi.
gente, a gente parou aqui. A gente parou aonde? Paramos aqui no... Aqui no Fu, Fá, Fé, Fó, Fô, Fi, Fê, Fô. Xá, Xé, Xi, Xó, Xu, Xê, Xi, Xi, Xu, Xá, Xé, Xó, Xô, Xi, Xê, Xô, Xá, Xi. Ok? O que? Cá, Qué, Qui, Có, Cu. Que, Ki, Cu, Cá, Cá. Cá, Qué, Co, Có, Cu, Qui, Que, Cu. Agora o Psi. Muito bem. No Psi, gente, a gente tem aqui, ó. Psa, Psé, Psi, Psó, Psu, Pse, Psi, Fi, Psi, Psa, Pse, Psó, Pso, Psi, Pse, Pso. Fá, Fé, Fi, Fó, Fi, Fu, Fê, Fi, Fá. Fu, Cá, Qué, Có, Co, Qui, Que, Cu, Cá. Ba, Gué, Di, Zo, Zó, Tu, Que, Lo, Mi, Ni, Xa, Pe, Pé, Ro, So, Ti, Fe, Co, Gi, Si. Ora, Psa, Bas, Gués, Dis, Sos, Sos, Tus, Ques, Los, Mis, Nus, Xas, Pes, Ros, Se, Ai, Sos, Tis, Fes, Cos, Psas, Ma, Ro, Tes, Af, Ep, Lis, Am, Na, Er, Ri, Me, Oi, Li, Lu, Ma, En, Ne, Te, Pe, Ri, So, La, Ga, Me, Mi, Fa, Si, Bo, Xes, Ka. Muito bem, então nós terminamos aí a leitura e chegamos aí nos ditongos em grego, né? Os ditongos em grego eles são muito parecidos com o que acontece na língua portuguesa, né? Então, nesses ditongos gregos é o que acontece geralmente na língua portuguesa. E aí nós temos a mesma ideia, o mesmo som, né? Existem 8 ditongos, isto é, combinações de duas vogais, que são pronunciados com um único som, ou com um som único, né? O sistema de pronúncia indicado ao lado vai ser tanto arbitrário. Vamos lá. Ai, como em ai, ei, oi, ui, au, eu, u, ok? Então ele é arbitrário e é empregado para facilitar a comunicação entre os estudantes coetanos no Brasil, né, do Novo Testamento e de outros países da língua portuguesa, onde o português é falado. Os estudantes de diferentes tradições, eles não devem hesitar em adotar o padrão de pronúncia do grego da sua região, né? Mas você só segue esse aqui como modelo, mesmo como modelo de pronúncia. Agora, os tipos de acento no grego. Veja, no grego nós temos alguns acentos, né? Como nós vimos na aula, né? Nós temos o acento agudo, que é igual ao nosso, o acento grave e o acento circunflexo. O acento agudo, diáconos, diáconos, diácono, servente, cosmos, mundo, universo. O acento grave, tom, litom, a pedra, né? Tom, teon, o Deus. E o acento circunflexo, doron, que é dom, presente, ou pneuma, espírito, sopro. Ou seja, no grego bíblico, o acento agudo aparece na sílaba tônica nas 3 posições finais de um vocábulo sobre vogais ou ditongos, como é no caso das oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Ok? Então, o acento grave aparece somente na última sílaba de uma palavra. Este acento substitui o acento agudo em palavras oxítonas que aparecem no meio da frase, quando são seguidos imediatamente por vocábulos que possuem acento agudo. Exemplo. Kai rologos e a palavra kai, tá vendo? Rologos, né? Kai rologos, acento grave. Proston teon, tá vendo? Proston teon, para o Deus. Apoto teu, da parte de Deus. Diates, didaques, né? Diates, didaques, é por meio do ensinamento.
No grego bíblico, a palavra é classificada de acordo com a acentuação. Oxítona leva o acento agudo na última sílaba, kairos, momento. A paroxítona leva o acento agudo na penúltima sílaba, cosmos, mundo. Proparoxítona leva o acento agudo na penúltima sílaba, apóstolos, apóstolo. A perispomena leva o acento circunflexo na última sílaba, legou, tá vendo? A proporispomena leva o acento circunflexo na penúltima sílaba, glossar. E a barítona leva o acento na última sílaba de kaios, né? Não leva o acento na última sílaba como de kaios. De kaios é esperado um acento lá, mas ela não tem, então, para cá de kaios. Okay. Tentando desenhar o jogo que eu tô. Olá, gente. Aqui, o que acontece aqui? Eu tenho aqui a aspiração, espírito e aspiração. Espírito brando, aspiração branda. Aner, o homem. Agape, amor, tá vendo? Aspiração branda, você tem aí esse sinal aqui que é pro lado de cá, tá vendo? Ok? Então eu tenho aqui aner, agape, tá vendo? Espírito áspero, aspiração áspera, o acento para esse lado de cá, tá vendo? Harmonia, né? Harmonia. Ridor, né? A palavra água, né? Então a palavra hidrômetro, né? Harmonia você já conhece. Deve-se lembrar que se alguma palavra começando por ditongo, o espírito é colocado na segunda vogal. Né? Se ela começa com ditongo, a segunda vogal recebe o acento, o espírito. Se a primeira vogal aparecer na letra maiúscula, o espírito é colocado antes dessa vogal maiúscula. Ok? A pontuação comum. Ponto final. Os tipos de pontuação, né? O ponto final, ponto e vírgula, 2 pontos e ponto de exclamação, ponto de interrogação e vírgula. Vamos lá. No ponto final, eu tenho teos, é um pontinho aqui embaixo, teos, Deus, tá vendo? Ponto, vírgula, 2 pontos e ponto de exclamação. Eu tenho aqui tie, né? Tie. Ok? Tá vendo? O ponto aqui indica, esse ponto em cima pode indicar um ponto e vírgula, 2 pontos ou uma exclamação. Aparece aqui no início, em cima da palavra, tá vendo? Muito bem. Ponto de interrogação. São como se fossem os nossos 2 pontos em português. Teos, 2 pontos, tá vendo? Ponto e vírgula. Como se fosse o ponto e vírgula em português, é uma interrogação no grego. Então, Deus. Você está lendo texto, apareceu essa interrogação lá, é porque é uma pergunta. A vírgula é como nossa vírgula, teos, teos, ok? Os ditongos que nós conhecemos, né? Cai e mais enai, tá vendo? E blepein, blepein, ver, grafein, escrever, é infinitivo, tá, gente? É em aqui infinitivo, é em infinitivo. Poieo, faço, logoi, palavras, né? Ao, tá vendo? Tauta, estes, amauros, amauros, não claramente visível, não ver claramente, né? Amauros. El episteo, episteua sam, creram. E aqui a palavra ancristeustes, né? Teustes, tá vendo? Teustes, parente mais próximo. E a palavra doulos, servo, servente, escravo, tutor, isto. Agora o espírito brando, né? Espírito brando, tem nome de tom com espírito brando. Airo, levanto, aion, século, época. Eimi, sou, que, sem causa, futilmente. Oikonomos, modomo, administrador, economia, né?
Oikos, casa, família. Ao, tá vendo? Ó? Alto, aqui, né? Alto, aqui. Austeros, né? Austero, né? Eudia, tempo bom. Eulabés, devoto, temente a Deus, né? O piedoso. Aqui, Elxeten, né? Elxeten, fui crescido. Tá vendo? Eufraneten, né? Eufraneten, fui alegrado. E Urias. Agora, lendo um texto em grego do Novo Testamento. Tá bom? Esse texto aparece lá na leitura da apostila. Então, arques, eurakamen, oftalmos, remon, eteasa meta, kai epsilafesan, reimi, rina, autu, horistentos, riu, hagiosines, ex anastasios, elabomen, apostolen, hiparcon, etnesim, hiper, onomatos, este, rimeis, usim, agaptos, hagios, eirene, apó, Euharisto, Ripé, Rimon, Roló, Estim, Evangelio, né? Evangelio, Adilapeitos, né? Adilaipetos, Epi. Vamos lá. Muito bem. A letra gama, elas antes das letras gama, de capa, xi e ki, pronuncia-se como N. Entre os outros casos, a letra gama se pronuncia como G, como do gato, e não como de girafa. Exemplo, angelos, tá vendo? Esse gama aqui se lê como se fosse um N. Angelos, mensageiro. Salpinques, né? Salpinques, esse gama aqui você lê como N. Né? E ergon, trabalho. Ergon, trabalho. Né? Ergon, trabalho. Vocabulário para a própria ideia de fonética, tá? Então eu tenho aqui um vocabulário aqui. Amém, Bíblia, heteros, cátedra, Marcos, parábole, pros, esperma, 3, Christos, apóstolos, daimonion, evangelion, cardia, micros, pam, profetes, sinagogue, hipó, cronos, autos, ego, teos, cosmos, nomos, peri, protos, soma, fantasma, baptizo, etnos, terapeu, megas, necrosis, polis, sabaton, escandalon, fobia, baptistes, eclesia, tronos, mesos, oftalmos, presbíteros, sofia, foné e cronos, né? Então lá, esse é o vocabulário que você tem para fonética, para você conhecer o som das palavras de maneira muito interessante, né? Amém, amém, Bíblia, livro, heteros. Outro, cátedra, né? Macros, grande, né? Parábola, pros, ao lado de, junto de, com, né? Esperma, semente, 3, Christos, Cristo, apóstolo, daimônio, de demônio, né? Evangelion, boa nova, o evangelho, cardia, coração, micros, pequeno, pan, tudo,
o todo, né? Profetês, profeta, sinagogue, ajuntamento, ripó. Ripó é sob, né? Ou a partir de também pode ser, ripó acima. Cronos, né? Tempo. Autos, ele, ego, eu, theos, Deus, cosmos, mundo, nomos, lei, peri, em redor, em volta de, protos, primeiro, soma, corpo, fantasma, fantasma, baptizo, né? Batismo, etnos, povo, terapeu, a médico, megas, grande, necroses, necroses é está morto, está morrendo, a polis, cidade, sabaton, semana, escandalon, escândalo, tropeçar, fobia, medo, baptistes, batizador, eclesia, igreja, tronos, trono, mesos, metade, meio, oftalmos, olho, né? Presbíteros, presbítero, né? Ancião, Sofia, sabedoria, foneson e cronos, tempo. Prática de leitura, frases da carta de 1 João. Normalmente você tem essa leitura lá na apostila, né? Então, daqui, kai tauta grafomen rimi, hoteos fos estin, koinonia ekomen met autu, koinonia ekomen met alelom, ean homologomen, tas hamartias remon, pistos estin, kai de kaios rina, afe remi, tas hamartia, kai cartarice, remasa pó, passes adiquias, ian eipomé, roti, uki, remartecamen, pseus tempoiomen autu, kai rologos autu, ukistin en rimon, kai haute estin re angelia, ren aquequamen, kai re acononia te remetera met tu patros, kai met autu, riu autu, Jesu Cristo, né? Então, esse texto é bem interessante para você, né? E estas coisas vos escrevemos, né? Deus é luz. E temos comunhão uns com os outros, com Ele, temos comunhão com Ele, comunhão nós temos um com os outros. E se confessarmos os pecados nossos, fiel é e justo para passar por cima dos nossos pecados e cartaricer, né? E nos purificar, rimás a popa, nos purificar de toda a idiquia, né? Iniquidade ou injustiça. E ansi eipomé, se confessarmos, roti uk, né? Ou se dissermos que não temos hamatitecamen, que não temos pecado, ou não cometidos pecado, seus tempoiomen autu, fazemos mentiroso, kai rologos autu, e a palavra dele, o que estim em remi, não está em nós. A kai hauste estim re angelia, e esta é a mensagem que acucomen, que ouvimos, e kai re koinonia, de remertera met tu patros, né? Que temos que ir comunhão com o Pai, temos comunhão com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo, né? Com o Pai, com o seu Filho Jesus Cristo. Agora vamos para a morfologia do substantivo grego, né? A morfologia do substantivo grego é a seguinte.
O nosso estudo agora se ocupa do substantivo em grego no Novo Testamento. O substantivo é o nome de uma pessoa, lugar ou coisa, ou seja, é a palavra que especifica algo que possui existência, quer seja animado, homem, Deus, inanimada, pedra, pão, real, homem, casa, imaginária, fantasma, lobisomem, concreta, pedra, casa, abstrata, pureza, bondade e por aí vai. Então, o primeiro vocabulário você tem artos, pão, tronos, trono, cosmos, mundo, litos, pedra e logos, palavra. Nomos, a lei, óculos, multidão, topos, lugar, cronos, tempo, filos, amigo. Veja, a morfologia é o estudo da constituição das palavras e os processos pelos quais elas são constituídas a partir de duas partes componentes que são conhecidos como os morfemas, né? E suas partes componentes chamados morfemas. Então, nesse caso, eu tenho, por exemplo, a palavra padrão logos para nós, né? Então, nominativo logos, genitivo logu, dativo logou, acusativo logon, plural logoi, logon, logós, logus. Então, os substantivos do grego bíblico possuem três gêneros, masculino, feminino e neutro. O gênero é identificado por meio de artigo definido, ro para o masculino, re para o feminino e to para o neutro. Ro, to e re e to, né? Então, ro para palavras masculinas, o re para palavras femininas e o to para palavras em neutro, ok? E assim nós temos algumas palavras e seus respectivos gêneros. Ro aner, o homem, ro didáscolos, o mestre, rodulos, o servo, ro thanatos, a morte, ro cosmos, o mundo, ro kyrios, o senhor, ro logos, a palavra, ro ioikos, a casa, ro uranos, o céu, ro paté, o pai, ro stauros, o filho, ro rios, o filho, desculpem, ro stauros, a cruz, ro rios, o filho. Feminino, re HP, o amor, re angelia, o anúncio, re basileia, o reino, regneira, a mulher, re diaconia, o serviço, redoxa, a glória, re eclesia, a igreja, recardia, o coração, renux, a noite, re oikia, a casa, a família, re sarques, a carne, re soteria, o neutro, Torraima, o sangue, to eleos, a misericórdia, to ergon, o trabalho, to telema, a vontade, to hieron, o templo, to onoma, o nome, to paidioma, a criança, to pneuma, o espírito, o pneuma, né? To prosopon, o rosto, to rema, a palavra, o dito, to soma, o corpo e to ridor, a água. Então, na relação, nem sempre há concordância entre o grego e o português. Por quê? Porque algumas palavras no gênero feminino em português têm o seu correspondente no grego, como logos, como palavra que é uma palavra masculina no grego. A palavra amor é do gênero masculino em português, mas no seu vocábulo análogo no grego é a palavra agape, que é uma palavra feminina. Então, palavras neutras em grego serão de gênero masculino ou feminino na língua portuguesa, conforme a situação que você usa a palavra neutra. Por exemplo, o vocábulo pneuma, espírito, em grego, é do gênero neutro em grego, mas no seu correspondente lexical, né, espírito é de gênero masculino em português. A palavra paidion, por exemplo, criança, é do gênero neutro em grego, mas no seu equivalente em português é a palavra criança, é do gênero feminino na língua portuguesa. Então, eu preciso observar sempre isso. Por exemplo, aqui eu tenho Kai, né, e itis, logos, tupinuma, o espírito, autor, equibalei, limpele, eis para te eremon, o deserto. Deixa eu baixar aqui, gente, só para... Eremon, tá vendo? Eremon, o deserto. Marcos 1,15, Rocairos, o tempo, Kai Engiken, aproximou-se, né? Aproximou-se, Rebasileia, olha, Rebasileia, o reino,
tu teu de Deus, tá vendo? Ó? Rei Basileia, palavra feminina, tá vendo? Mas a tradução é masculina, tu teu de Deus, né? Rocarfos, o cisco, to em to oftalmo em o olho, tu adelfu do irmão su teu, tá vendo? Ó? Novamente, essa relação é muito interessante no grego. João 29, ide amnos, eis o cordeiro, tu teu de Deus, rohairon, que tira, terramartiam, o pecado, tu cosmo do mundo. E aqui eu tenho aí a declinação, né, do substantivo a partir da estrutura morfológica da língua, né? Nominativo, genitivo, dativo, acusativo e vocativo. Ro, to. Antropos, o homem, porque nominativo indica o sujeito, né? Tu, antropo, do homem, o genitivo indica a posse. To, antropô, para, pelo, com o homem, indica a instrumentalidade. O finalzinho aqui, ó, ômicron, sigma, indica o sujeito. Ômicron, y, indica a posse. Aqui no dativo, o ômega com iota subscrito, essa letrinha aqui no final, ela indica a instrumentalidade, o dativo. O acusativo é que está faltando a letra o ômicron, tá, gente? Aqui é ômicroni, antropon, né? Antropon, o homem. E o vocativo antropé, o homem, né? No plural eu vou ter lá o oi, tá vendo? Ó? Roi, antropoi, os homens. O on para o genitivo, para o dativo, tá vendo? O genitivo para o genitivo, on. Tom, antropon, dos homens. O ois, tá vendo? Tos, antropóis, para instrumentalidade no dativo, para, pelo, com os homens. Antropus, eu tenho um alongamento aqui, né? Então você vai ter antropus. Nesse antropus eu vou ter aí o ômicron, y, sigma final para o acusativo no plural. E antropoi, ó homens, aqui é a estrutura do vocativo parecida com a estrutura do genitivo plural, ok? O que vai determinar aqui é o contexto. A segunda declinação também possui o gênero neutro. Observe a declinação de ergon, trabalho, né? To, artigo, como artigo, to, né? To ergon, tu ergu, to ergo, to ergon, ergon. Então, o trabalho, do trabalho ao trabalho, trabalho, né? E aí tá ergar, os trabalhos, tom ergon, dos trabalhos, tos ergos, aos trabalhos, tá ergar, trabalhos, ergar, trabalhos. Então é essa estrutura que você tem na língua grega. Segundo vocabulário, eu tenho a palavra angelos. Angelos é mensageiro, antropos é homem, didascalos é mestre, thanatos é morte. Apóstolos, apóstolos, kyrios, Senhor. E aí eu tenho aqui a estrutura da língua, tá vendo? O exercício, a estrutura da língua lá, como nós falamos, lá do antropos, tá vendo? Lembra aqui, ó, tá vendo? Aqui mais uma vez equivocados, aqui tá faltando um ômicron aqui, tá, gente? Muito bem, vamos lá. O exercício de fixação. A partir do modelo da declinação aqui de cima, né? De antropos, acima, e com auxílio de vocabulários 1 e 2, traduz as seguintes palavras em grego. To didaskalo, antropo, antropon, tos apóstolos. Angeloi tu kyriou tu, tronu tu, cosmu. Ho philos tu, nomus, roi, philoi tois, antropós. Vamos lá? Então, primeira palavra, to, didaskalo, pelo mestre. Antropon, os homens, dos homens, né? Então, antropon, dos homens. Tos antropós, aos homens, né? Faltou o S aqui, tá, gente? Mas é aos homens, tá? Angeloi, tu kyriou, né? Anjos do Senhor, ou mensageiros do Senhor, né? Tu tronu, tu cosmu, pelo trono do mundo, né? Pelo trono do mundo. Percebe aqui, é genitivo e
dativo, tá vendo? Genitivo e dativo. Genitivo também. Agora o próximo, Rofilos. Tus nomos, roi filoi, tos apostoloi. O amigo, as leis tus nomos, roi filóis, os amigos, tos apóstolos, aos apóstolos. Prática de leitura de 1 João, capítulo 2, verso de 1 a 2. Então lá. Tecniamu tautagrafo rimin rina me ramartetekai e antis armater, né? Paracleton ecomen pros tom patera Iesu Christu de caio kai autos hilasmos estim peritu hamartion remon kai peritu remeteron temonon alá kai peri rolu tu cosmon. Tradução literal: filhinhos meus, essas coisas eu estou escrevendo para vós, para que não pequeis. E se alguém pecar, Consolador, o advogado, nós temos para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação e é em volta dos pecados nossos, não em torno dos outros também, somente, mas também em torno de todos os do mundo. Então, a tradução ela fica meio truncada, mas é exatamente, vocês já conhecem o texto. Segunda declinação, os adjetivos. Veja, os adjetivos. O que é um adjetivo? Veja, um adjetivo é uma classe de palavras variáveis que indica a qualidade do substantivo, né? O homem sábio, aluno honesto. O adjetivo concorda em gênero, número e caso com o substantivo. Gênero masculino, feminino e neutro. O número, singular e plural. O caso, nominativo, indica o sujeito. O ômicron, sigma, no final da palavra, é o sujeito. Genitivo, ômicron, y, indica a posse. Dativo ou instrumentalidade. Ômega com iota subscrito indica instrumentalidade. Acusativo, objeto direto, ômicron mais ni. E o vocativo, que é a outra forma que é colocada. Eu raramente uso o vocativo, tá, gente? Um vocabulário que nós temos aqui é esse aqui. Agatos, bom. Agapetos, amado. Escatos, o último, onde vem a palavra escatologia. Kakos, mal, ruim, feio. Kalos, bom, belo. Pistos, fiel. Protos, primeiro. Dikaios, justo. Philos, pistos, amigo, fiel. Note que na frase acima o substantivo concorda com um adjetivo, número, em gênero, número e caso. Olha só. Philos, pistos, amigo, né? Então, philos, ômicron, sigma, o adjetivo ômicron, sigma. Então, está em que gênero? Masculino. Está em que caso? Nominativo. Está em que número? Singular. O amigo fiel. Ok? Vamos lá para o uso do adjetivo. A palavra philos, amiga, é masculina na segunda declinação da língua grega. Enquanto-se no caso nominativo, obrigatoriamente a palavra pistos, que está sendo usada para modificar também, seria do masculino da segunda pessoa, também do singular, né? Nos exemplos abaixo, os adjetivos seguirão o gênero, o número e a declinação e o caso substantivos modificado por eles. Por exemplo, filós, pistos, aos amigos fiéis. Antropocacu, do homem mau, né? Antropocacu, tá vendo? Tá vendo? Lois, os, tá vendo? Oclós, protós, os, né? Com as primeiras multidões. Vamos lá, prática de leitura em 1 Coríntios 1, de 1 a 3. Vamos lá. Paulos, Cletós, Apóstolos, Cristo Jesus. Vou aqui, baixar aqui, porque... Muito bem.
dia telematos teu kai sóstenes ho adelphos te eclesia tu teu te o se em Corinto, né? O se em Corinto egias menós em Cristo Iesu kletos hagiu su passim tos epicalumenós to onoma tu Kyriou remon Iesu Cristo en pantitopo autu kai remon, né? Topo, todo lugar, né? Coris rimi kai erine apó tu patros remon kai Kyriou Iesu Cristo. Então lá, primeira linha, Paulo Cletós apóstolos, Paulo chamado apóstolo Cristo Iesu, de Cristo Jesus. Agora, diatelematos kai sostenes adelphos, pela vontade de Deus, e Sóstenes, o irmão, a igreja de Deus, tá vendo? Te eclesia tu teu, né? A igreja de Deus, em você, em Corinto, que está em Corinto. Essa aqui, você, o sendo em Corinto, ou está em Corinto, né? Próxima linha, aí ele, guias menós, tá vendo? Guias menós. Aos santificados em Cristo Jesus, em Cristo Jesus. Aí, kletos hagios, né? Kletos hagios, chamados santos, sum passim, juntamente com todos, tos epicalomenós, que invoca sobre, né? A todos que em todo lugar, né? Invoca to onoma, o nome de Cristo Jesus, tu Kyriou Iesu. Todo lugar, né? Todo lugar. O nome de Jesus em todo o lugar. Senhor deles e nosso, né? Tu queria o Senhor deles e nosso. Aí ele termina dizendo, cai coris em mim, cai erene apoto tu patros, né? Graça a vós da paz do Deus Pai, né? E do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Em nome de Jesus Cristo, né? Muito bem. Adjetivo e uso atributivo fica na nossa próxima aula, que será também disponibilizada para vocês. Deus abençoe. Nos vemos na nossa próxima aula.